Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 15. Pecado. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela seja fortalecida e encorajada a mergulhar no conhecimento da Tua Palavra e a aprender a escolher a melhor parte, que é a Tua presença, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quais são os pecados para a morte, então? Vamos voltar um pouco lá no Éden. Gênesis capítulo 2, versos de número 17 diz: No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Provérbios capítulo 19, 16 nos ensina: E o que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso de número 4 fala: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Se já aprendemos que a alma tem 3 funções, buscar, recusar e escolher, o que o pecado de Adão provocou no homem? Além de morrer também na carne, ele morreu no espírito, comprometeu a alma. Porque perdeu essa capacidade, ele agora terá uma natureza que inclina somente para o erro, e toda a sua imaginação é comprometida. E viu o Senhor que toda a imaginação da alma do homem era maldade continuamente. Gênesis capítulo 6, versos de número 5. Veja o que a Bíblia diz sobre essas 3 funções da alma do homem caído. Paulo fala em Romanos capítulo 3, versos de número 10, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então ele não buscará a Deus e ele não recusará o pecado. Romanos capítulo 8, verso 5 diz: Os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Ele não irá recusar mais o pecado, irá abraçá-lo, ele não pode mais escolher porque agora voltou a ser escravo. Jesus diz, em João capítulo 8, versos 34, todo aquele que peca é escravo do pecado. Agora note que quem já está pecando é a alma, não mais apenas a carne. As 3 funções da alma estão comprometidas. A consciência já não funciona e volta a ser depravada. Não podemos esquecer que depravada é uma mente testada, inútil, sem funcionalidade. Convertido é volver a consciência e pervertido é pervertê-la. No caso do pecado para a morte, o homem agora é pervertido. Ele perverteu algo que saiu da morte para a vida e agora da vida para a morte. Vejamos em Hebreus capítulo 6, do versos 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois, assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Ele agora é pervertido, cometeu o pecado de Satanás, de Saul, de Caim, de Balaão, de Judas. Ele pode se matar, mas nunca se arrepender. Ezequiel, no capítulo 33, verso de número 13, nos diz: Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que ele pratica, ele morrerá. Veja bem, todos os que têm nele esta plena confiança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que vive em costumeiramente pecado também vive em rebelião contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. 1 de João, capítulo 3, versos 3 ao 4. E mais, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua pecando não viu, nem tampouco conheceu. 1 de João, capítulo 3, versos de número 6. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, versos de número 8.
Então, pecado para a morte, em suma, é pecar contra a consciência, pecar consciente, legalizar seu pecado, fazer do pecado algo aceitável e justificar o pecado e crer nisso. Então, quem peca para a morte nunca se arrependerá, nunca voltará, é pervertido, corrompido pelo seu pecado, não encontra espaço para arrependimento, sumiu-lhe o temor do Senhor. Ananias e Safira pecaram para a morte. Veja o que Pedro diz, porque encheu Satanás o seu coração. Se Pedro não confronta Ananias e Safira, eles roubariam do Senhor muitas e muitas vezes sem nenhum temor. Os 3 níveis de pecado para a morte. Primeiro, nível da culpa. Segundo, nível da aceitação. Terceiro, nível da legalização. Nível da culpa. Nesse nível, a pessoa sabe que tudo o que faz é pecado, mas não se aceita. Mais, sente-se culpado e não consegue alcançar o perdão. Pensa que seu pecado foi maior do que o perdão do Senhor. Nesse nível, ainda dá tempo de fazê-lo se arrepender. Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20 diz: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Observe agora, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 25 a 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento, para conhecerem a verdade e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles se prenderam. Esse texto é um texto muito claro, falando de vontades e arbítrios que se encontram em nossa alma. Em outro texto, Paulo fala de pecados para a morte, que no caso é o pecado sem arrependimento. Observe em 2 Coríntios capítulo 12, do versos 20 ao 21. Porque receio que quando chegar-vos não ache como quereria, eu seja achado de vós como não querereis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, calúnias, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando eu for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, fornicação, desonestidade que cometeram. Vejam que, em todos esses casos, o Senhor dá um tempo para o arrependimento, mas a pessoa já está no início do pecado para a morte. Uau! Com temor e tremor fazemos essa leitura para entendermos que aquilo que é do Senhor, o Senhor, Ele confirma. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e ela traz confronto, mas também traz consolo. Que possamos examinar o nosso coração, examinarmos a nós mesmos e buscarmos áreas das nossas vidas que temos vivido em pecado ou iniquidade e que possamos pedir ao Senhor perdão, que possamos nos arrepender verdadeiramente e que possamos trilhar um novo caminho diante da santidade do nosso Pai. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.